E assim como você falou, agradeço a Deus, a Jesus, aos mentores e colaboradores desse nosso trabalho, a você que está aí nos assistindo agora, encarnados e desencarnados. Hoje o tema é uma retrospectiva, podemos dizer assim. E é um tema recorrente de Humberto de Campos. O discípulo ambicioso que ele nos traz hoje também faz a gente pensar sobre nós, sobre as nossas ambições, sobre as nossas necessidades, digamos assim, materiais, nesse campo, material, e que a gente às vezes esquece daquilo que a gente aprende para as coisas do mundo, as coisas que a gente tem, o que a gente se coloca, como a gente vê o próximo também. No caso aqui, que Humberto de Campos nos faz lembrar, é sobre Judas Iscariotes. Ele novamente traz esse tema para nós, mas ele conta mais algumas nuances da ação de Judas no que tange a sua, digamos assim, a sua traição, como é colocado. E já se passaram 21 séculos e ainda chamamos de traidor. A grande pergunta que eu faço aqui: quando a gente vai perdoar Judas? 21 séculos depois, ainda o chamamos de traidor. Humberto de Campos coloca essa história para que a gente reflita também, de certa forma, para dentro de nós. É claro que as histórias, o tempo, mas ainda temos 21 séculos. E é isso quando Humberto de Campos, em sua crônica, ele começa assim: quando Judas, obcecado pela ambição, procurou avistar-se com Caifás, num sinédrio, trazia a cabeça incendiada de sonhos fantásticos, visto que naquela época, como se colocava que Jesus era rei dos reis, então seria um reinado cheio de opulência, de magnicências, onde tudo seria fartura. Esse era um dos sonhos dele. Amava o mestre. Ele amava o mestre e ele queria que o mestre tivesse uma expressão naquela sociedade. E a sociedade pedia por isso, ou seja, que o rei fosse algo expressivo, algo que pudesse oprimir o seu inimigo e que evitasse que inimigos invadissem o seu reino. Pensava presunçoso. Entretanto, competia-lhe cuidar dos interesses dele, Jesus. A validade o absorvia. A vaidade absorvia-o. Isso. A paixão pelas riquezas transitórias empolgava-lhe o espírito. Despreocupado das necessidades próprias, intentava resolver os problemas do Senhor perante as forças políticas do tempo. A vaidade era em cima dele. O que ele queria eram mais riquezas para poder conviver na sociedade que ele estava naquela época, e que cuidava também das coisas do Cristo. Muita gente perguntava para ele: você vai deixar isso com ele? Ele disse: ele tem o que fazer, ele tem como fazer. O que a gente vê aí é que Judas estava muito ligado às questões materiais, questões materiais, sucesso, fama, poder, então era o que ele valorizava, e ele queria que Jesus valorizasse isso tudo também.
Mas Jesus valorizava, eram outras coisas, não o sucesso, o dinheiro, a opulência. Jesus valorizava o amor, a bondade, a benevolência, o perdão. E era isso que Judas queria que Jesus, nessa época, fizesse nesse sentido. Valer-se-ia, continuou Humberto, da influência prestigiosa dos sacerdotes, isso Judas, movimentaria Jesus, tomaria o centro do povo israelita em obediência às tradições dos reis e juízes do passado, e logo que fosse consolidado o poder, restituiria a Jesus a direção, a honra, a chefia. O mestre ensinava a concórdia, a tolerância, a paciência, a esperança, mas como efetuar as reformas necessárias através de simples atitudes idealistas. Como Jesus poderia trabalhar em cima dessa opulência, da necessidade material que se tinha na época e o que Judas também queria que acontecesse, e poder trabalhar em prol da reforma, da fazer com que as pessoas pudessem entender o que era o reino de Deus, o reino que ele prometia. E o discípulo, em atitude de homem escravizado à ilusão, continua Humberto falando de Judas, aguardava Caifás, que não se fez esperar muito tempo. Na sala enorme, iniciaram discreta conversação. O sumo sacerdote, após abraçá-lo com fingida simpatia, observou em tom cordial: com que, então, o templo tem a felicidade de contar com a sua valiosa colaboração? Isso Caifás se dirigindo a Judas. Ah, sim, é verdade, exclamou o leviano aprendiz, sentindo-se envaidecido. É como a gente às vezes se sente entrar num escritório de um político grandioso, a gente se sente envaidecido por ele estar nos recebendo. E assim acontece até hoje, Caifás, consciente da própria importância na administração de Jerusalém, voltou a dizer: precisávamos de alguém com bastante coragem para salvar o Messias. Veja que ele estava instigando a vaidade dele e ao mesmo tempo o sonho dele de salvar o Messias de uma morte prematura, de uma situação que pudesse colocar em risco o mestre. Aí Judas continua: ó sim, disse Judas contente, compreendo a situação. De fato, prosseguiu o chefe do templo, necessitamos de um rei que nos restaure a liberdade política e, em boa hora, os galileus nos oferecem tal oportunidade. Aliás, tenho muito prazer em tratar com sua pessoa, homem providencial na realização, que não perde tempo com palavras ociosas. Tentei abordar indiretamente outros homens daqueles que acompanham o Nazareno, porém todos eles, ao que me pareceu, são esquivos e indecisos, visto que a eles estavam colocados que não precisaria de toda aquela opulência para colocar o rei, bastava atingir a vaidade de alguém, o orgulho de alguém, a ambição de alguém. Por isso que o tema de hoje seria o discípulo ambicioso. Então a ambição de Judas fez com que tivéssemos tudo isso e aconteceria. Mas de fato, se a gente for pensar, sem a presença de Judas, como é que seria hoje? A gente reflete a ação dele, mas Jesus fala muito sobre isso em outros momentos. Creia, no entanto, e ele elevou muito o diapasão de voz, impressionando o interlocutor pela segurança verbal. Creia, porém,
que o seu gesto, anuindo aos nossos propósitos, apressará a vitória do Messias e colocando lenha na ambição de Judas, conferindo elevados títulos aos seus companheiros. Terão eles destacada posição de domínio e sentar-se-ão na assembleia mais alta do povo escolhido. E o tempo de libertação, e certo que Jesus é o Rei que Jeová nos envia. Nota que era a forma como o Caifás colocava para Judas a lenha na ambição, na vaidade, no orgulho, no poder que ele poderia ter. E isso a gente encontra até hoje. Não muda. 21 séculos depois, ainda fazemos as mesmas coisas. Ainda somos Judas. Ainda somos Judas. Judas não cabia dentro de si, já estava tão envaidecido que a fogueira dele já estava enorme. Tal contentamento que lhe tornava o coração. Preocupado, no entanto, com a situação do profeta, a quem tanto devia, perguntou humilde: e o mestre? Dissimulou Caifás os sentimentos sinistros que lhe vagavam a alma e respondeu em voz quase doce: compreenderá certamente a necessidade das medidas aparentemente rigorosas. O mestre, por exemplo, segundo o plano estabelecido, será preso por uma questão de segurança pessoal. Veja que a manobra que estava sendo feita, política e sinistra, para poder envolver o Judas nesse sentido. E é claro que aí a gente pode ver a inadvertência, ou seja, a falta de vigilância que a gente pode ter em volta daquilo que nós temos como ainda espíritos imperfeitos. Continua Humberto: será detido a fim de que se coloque a salvo de qualquer incidente desagradável, enquanto nos valeremos da grande aglomeração de patriotas na cidade para proclamar a nossa independência. Liquidada a vitória inicial, com a submissão das autoridades romanas, coroaremos o Messias, que ostentará o cetro do poder. A gente olha para nós e vê assim, o que a gente quer dentro desse sentido, né? O que a gente busca na realidade, se é esse Messias, se é esse Jesus que a gente quer, ou aquele Jesus que realmente é manso, calmo, que nos prometeu o Consolador que nós temos hoje, que é o Espiritismo, que é aquilo que nós temos, as bem-aventuranças, que são as promessas futuras, ou se a gente quer esses benefícios momentâneos que a gente não vai levar para um plano espiritual, e que se, como uma casa nova, um carro novo, joias da cidade, joias da família, nós não vamos levar isso. Nós vamos levar o quê? A bondade, a benevolência, a indulgência, o perdão. E é claro, evidentemente, as nossas faltas que a gente vai ter que restituir ou restabelecer e tratar, para que nós possamos fazer a nossa volta numa próxima encarnação melhor do que nessa, né? E aí, nós temos essa dificuldade. O discípulo exultava, conhecedor antigo dos efeitos da lisonja nos corações indisciplinados e invigilantes. Caifás continuou, aproveitando essa deixa dele, a invigilância, a indisciplina de Judas, ele continuou jogando lenha na fogueira. O meu prestimoso amigo, até que se resolva a situação em definitivo,
chefiará os companheiros e receberá as homenagens que lhe são devidas, tornará o lugar do Messias provisoriamente e ditarás ordem até que ele próprio, com a garantia desejável, possa assumir o poder. Veja que Caifás colocou ele como se ele tomasse conta do lugar de Jesus enquanto estivesse preso. Então ele chegou, mas você vai ter o poder provisório e em seguida o Messias será coroado e você irá para um posto um pouco dentro do contexto melhor do que os outros. É por isso que é muito, como é que eu vou dizer, não é difícil, mas é muito, não estou achando a palavra, mas é a questão da nossa vaidade, quando a gente é elogiado, quando a gente então, quando a gente recebe um elogio, a gente fica envaidecido, a gente fica orgulhoso, né? É por isso que a espiritualidade diz que a gente tenha cuidado com os elogios. E é por isso que a espiritualidade não elogia, para que a gente não se sinta vaidoso e acabe se comportando como Judas está se comportando aí. O que está acontecendo? Ele está se achando, né? Judas está se achando, vai ter o poder, vai ficar no lugar do mestre. Olha. Por isso que é a ambição, né? Ficar no lugar do mestre. Eu agora sou, e ainda dito por alguém de nobreza, ou seja, de alguém doutor da lei, dentro de Jerusalém, o status maior, vão colocando até acima dele, né? Porque na realidade, nesse sentido, o Caifás colocou Judas acima dele, para poder mexer ainda mais com o orgulho, a vaidade, o desejo de poder, né? Essa é a lição que a gente começa a perceber e para trazer para o nosso dia a dia, aquilo que nós temos ainda. Não são elogios que nos levará a Jesus ou ao Pai, são as nossas ações de caridade, de amor, são essas ações que nos levará, e são essas ações que levaremos para o plano espiritual, são essas ações. E aí ele continuou, satisfeitíssimo, o visitante indagou: e o que devo fazer inicialmente? O sacerdote perspicaz, aproveitando o momento, claro, respondeu com a naturalidade: não temos tempo a perder, formaremos a documentação necessária. Que devo fazer? Perguntou ainda o aprendiz enganado. Chamarei as testemunhas, esclareceu o sumo sacerdote, e perante nós responderá afirmativamente a todas as interrogações que lhe forem dirigidas. Não precisará informar-se quanto a particularidade alguma, bastará responder sim a todas as perguntas formuladas. Posso dispor de sua lealdade. Veja que ele estava comprometendo o discurso de Judas para aceitar tudo que tinha, porque isso seria apresentado ao representante de Roma, em que Jesus conspirava para o império de Roma, para poder crucificar, que essa era a intenção de Caifás. Judas não hesitou, estava decidido a seguir as instruções de modo incondicional. A gente pode colocar aqui quase como uma submissão, né? Ele estava quase em submissão a Caifás, ele estava aceitando tudo, como se fosse uma obsessão. Ele estava tão ligado que ele não estava subjugado, ele estava cego, ele ficou cego nesse momento e aceitava tudo que vinha, porque ele estava vislumbrando um mundo completamente material.
mais alguns minutos e organizou-se pequena assembleia com juízes e testemunhas. 2 escribas perfilaram-se para fixar as declarações. Formada a reunião, o sumo sacerdote chamou o denunciante e iniciou o interrogatório. E ele começa assim: é discípulo de Jesus, o Nazareno? Confiante Judas respondeu: sim. Vem fazer declarações ao Sinédrio como judeu convicto da santidade da lei? E Judas continuou respondendo: sim. Afirma que o Messias Nazareno pretende ser o rei de Israel? E ele responde: sim. Assegura que ele promete a revolução contra o poder de César e a autoridade de Antipas? Sim. É verdade que ele odeia os romanos? Sim. Deseja de fato aproveitar a Páscoa para começar a rebelião? Sim. Declara a emancipação política de Israel imediatamente? Sim. Promete lutar contra quaisquer obstáculos para derrubar as combinações políticas existentes entre Roma e esta província no sentido de coroar-se rei? Sim. De posse dessas declarações comprometedoras, Caifás interrompeu o inquérito e mandou que Judas esperasse na antessala e iniciou as providências junto de romanos e judeus para que Jesus fosse preso imediatamente como agitador político e explorador da confiança política. Veja que a preparação que foi feita com Judas para que ele entrasse nesse meio e o envolveu, ele se vislumbrou com o que era prometido e colocaram ele numa sinuca, como a gente chama hoje, numa sinuca de bico, né? Ou seja, para sair não foi fácil, e ele realmente não saiu. Em breves horas, um grupo de soldados postava-se nas vizinhanças do templo, à espera da ordem final. E Caifás, compensando Judas com algum dinheiro, fez sentir a necessidade de sua orientação na prisão inicial do Messias, assegurando que em breve tempo se cumpriria a redenção de Israel. O discípulo invigilante foi à frente de todos e encaminhou a triste ocorrência. Essa triste ocorrência nós temos gravada em nossos corações diante de tudo que a gente viu ao longo desses séculos, né, de pressão, de mostrar sobre isso. E o que é detalhe, nós não mudamos também. Ainda de não perdoar Judas dentro desses 21 séculos, mas nós fazemos ainda as mesmas coisas. Mantemos esse Judas no meio da opulência, da grandiosidade, da suntuosidade, dos desejos, das ambições. Nós buscamos isso o tempo todo. Agora. E, quando os fatos marcharam no outro rumo, debalde, o Iscariote, procurou avistar-se com as autoridades, tão pródigas em promessas de poderes fascinantes. Fim do processo de humilhações, o encarceramento, o martírio, a condenação de Jesus, o aprendiz infiel conseguiu encontrar o sumo sacerdote e alguns intérpretes da lei antiga em animada conversação no Sinédrio. É claro que ele chegou sem entender absolutamente nada, né? Todo mundo feliz, achando que a coisa está aí. Quando ele percebeu o que ele tinha feito, o que muita gente percebe no umbral, quando chega lá, que percebe isso aqui,
ou seja, aquilo que foi prometido, e a gente começa a chorar, começa a perceber o amor de Jesus, o amor de Deus, e a gente começa a chorar, e aí sim a gente cai naquele famoso a frase, vale de lágrimas, né? E ainda não se perdoa, porque continua lá. E aí ele explica, Humberto de Campos, em lágrimas, Judas rogou que fosse interrompida a tragédia angustiosa da cruz e sentindo tarde, embora que fora vítima da própria ambição, devolveu as moedas de prata, exclamando de joelho, socorrei-me, cometi um crime, traindo o sangue inocente, a vaidade perdeu-me, tende compaixão de mim. Nós temos relato na literatura espírita que essa frase aqui, que esse momento ocorre a todo instante. Todo o momento, a partir daí, começa a ter esse arrependimento, esse perdão, mas a gente cometeu e continua culpado em função disso. E gera essa culpa que faz ela crescer o tempo todo dentro da gente. Os interpelados, porém, como velhos representantes da ironia humana, responderam simplesmente: que nos importa? Isso é contigo. Ou seja, o que a gente queria fazer, nós realizamos, nós estávamos por cima de novo, nós não prometemos nada, quem prometeu e quem traiu foi ele, ou seja, nós, que ainda fazemos isso, que ainda buscamos a opulência, a necessidade do ter e não ser feliz. Nós queremos mostrar para o outro aquilo que a gente tem de maior, de bens materiais, para mostrar, eu tenho sucesso. Mas se você não tem, então você não é nada. O sucesso é meu. Eu estou em grandes momentos, eu participo de grandes festas, eu tenho, recebo pessoas na minha casa de vultos, né? Estabelecidos pela própria sociedade. Mas e o seu coração, como é que está? Invigilante? Orgulhoso? Vaidoso? Como é que está seu coração? É isso que a gente quer para os nossos dia a dia? É isso que a gente busca dentro desse momento agora? Por isso que a doutrina espírita, ela é consoladora. Porque se a gente consegue entender isso, ainda desse lado de cá, podemos reverter em algumas coisas e, com isso, melhorar na próxima encarnação. Que é esse o nosso objetivo maior dentro desse processo como um todo. Eu espero, assim, ter chegado parte do que Humberto de Campos nos queria colocar para esse texto, que ainda é recorrente, porque se Humberto de Campos, mesmo em 1945, se não me falha a memória, quando foi escrito esse livro, ainda falava, e que ainda hoje a gente faz o estudo dele, que é tão pertinente e tão presente dentro das nossas vidas, é porque ainda somos invigilantes, ainda somos pegos nesse processo de imperfeição que temos dentro de nós. Quero agradecer imensamente a atenção de todos, ao pessoal que nos assistiu, encarnados e desencarnados e da internauta. Muito agradecido, paz e luz.